A Dança dos Dragões foi um dos momentos históricos mais importantes de Westeros, e também foi um momento decisivo na dinastia Targaryen, já que aconteceu bem durante o seu ápice de poder e mudou os rumos do Trono de Ferro dali em diante. Porém, não dá para ignorar que a dança foi uma guerra, e toda guerra tem um lado vencedor e um lado perdedor, não é mesmo? Ou será que não? Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre as consequências da Dança dos Dragões e também tentar pensar em quem realmente venceu ou perdeu esse conflito. Eu sou o TH Magaldi e se você quer ver mais vídeos de House of the Dragon, se inscreve no canal e vem comigo. Ah, e só um aviso, esse vídeo vai ter spoilers de House of the Dragon, então já fiquem avisados. Bom, para fazer esse vídeo aqui, eu resolvi usar um sistema chamado de vencedores e perdedores, que eu conheci vendo um analista de futebol americano chamado Anthony Curti, é sempre usar nos vídeos dele e eu gosto muito do que ele faz com isso. Basicamente, toda semana ele analisa os jogos e diz quem foram os vencedores e os perdedores da rodada. É muito legal, recomendo o canal do Curti. E esse sistema faz muito sentido pra gente analisar a Dança dos Dragões. Porque sim, a gente teve lados vencedores nessa guerra que se saíram vitoriosos de várias formas, enquanto outros lados tiveram muitas perdas. Mas é muito importante ressaltar, como eu já disse aqui no canal várias e várias vezes, que o Martin tem uma mensagem anti-guerra muito forte na história, e é presente em todos os livros das crônicas a gente vê essa mensagem anti-guerra. Porém, ao mesmo tempo, ele também é um cara que adora explorar a guerra como ela é. E a verdade é que a guerra é um tipo de evento que pode mostrar muitas coisas sobre a humanidade. A gente faz guerra desde que a gente se uniu em sociedade e não paramos um ano sequer desde então. E por isso, a guerra pode mostrar o melhor do ser humano e também o pior. É por isso que existem tantos filmes e livros e séries sobre guerra. Porque ela é importante, ela fala muito sobre a gente. E não só isso, como a guerra acaba sendo um cenário perfeito para trabalhar o coração humano em conflito consigo mesmo, sobre o qual o Martin tanto fala. Por isso, nas histórias do George R. R. Martin, a gente sempre tem os momentos épicos da guerra, como o Robb sendo declarado Rei do Norte, a Dany dizendo Dracarys para os senhores de escravos, a explosão na Baía do Água Negra, o Jon defendendo a muralha e daí por diante. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem o sofrimento que a guerra causa para todo o reino. A gente tem o Robb Stark e a sua mãe sendo massacrados no Casamento Vermelho. A gente tem a Dany se enjoando com os mestres que ela mesma crucificou lá em Meereen e se arrependendo do que fez. A gente tem o Tyrion sendo traído e tendo seu nariz decepado e quase morrendo na Batalha da Água Negra. A gente tem o Jon vendo a mulher que ele amou morrendo do outro lado da batalha e também daí por diante. E claro que aqui eu só tô citando o que aconteceu de tragédia com os personagens principais. Enfim, o Martin sempre joga todos os lados da guerra na nossa cara. E é esse mesmo padrão que a gente também vê acontecendo na Dança dos Dragões. E eu tô comentando isso porque, assim como na história real, as guerras de Westeros nunca têm vencedores em definitivo, naquele modelo clássico do eles venceram e tudo foi feliz para sempre. Não, ninguém sai ileso da guerra. Então, com esse contexto já bem passado, a gente pode ir para os vencedores e perdedores da Dança dos Dragões, lembrando sempre que não existem os vencedores definitivos e nem perdedores definitivos. Tudo é uma questão de análise e de contexto. Porque, de um modo geral, é justamente essa mensagem que o Martin está tentando passar. E abrindo os vencedores, a gente tem todos os grandes lords de Westeros, independente se eles apoiavam os verdes ou os negros. E por que eu falo isso? Porque a Dança dos Dragões enfraqueceu muito a casa Targaryen, especialmente com a perda dos próprios dragões. A partir disso, a casa Targaryen ficou muito mais dependente dos pactos de casamento e alianças com os outros lords para poder impor a sua força e a sua vontade no reino. Agora eles dependiam muito mais dos exércitos dos seus vassalos e do controle que eles tinham com as próprias terras. Com o passar dos anos, isso acabou fortalecendo em muito os lords de Westeros, e eu não estou falando apenas da rebelião do Robert, apesar dela ter sido o principal momento em que os lords do reino se voltaram contra os Targaryen. Mas após a dança, houveram diversos momentos de revoltas e rebeliões e levantes dos lords contra o Trono de Ferro.
O primeiro grande desafio nesse sentido foi a Rebelião Blackfyre, quando vários lords já desafiaram os Targaryen, optando por uma casa bastarda a se sentar no Trono de Ferro. Mas depois disso a gente teve outros momentos de desafio, como por exemplo quando um dos filhos do rei Aegon V quebrou um pacto de casamento com os Baratheon e o Lord Lyonel entrou em rebelião. Tudo acabou sendo resolvido num julgamento por combate, mas a centelha do desafio contra os Targaryen estava lá dentro. Depois a gente também teve várias outras tentativas de levante dos Blackfyre, a gente teve o desafio do Val d'Ocaso e alguns outros momentos de disputa até finalmente chegar na rebelião do Robert, que pôs fim à dinastia. Mas no momento em que os Targaryen perderam seus dragões, eles também perderam a autonomia de impor a sua vontade. Por isso, eu acredito que os Lordes de Westeros saem como vitoriosos da Dança dos Dragões, ainda que vários senhores tenham morrido durante esse processo e várias casas tenham tido baixas. E aproveitando que eu tô falando dos grandes senhores como vitoriosos, eu acho que os Lannisters também saíram ganhando e merecem um destaque especial. Isso porque na época da dança, ou mais especificamente durante o período em que o Corlys Velaryon viveu, os Velaryon eram a casa mais rica dos Sete Reinos. Mas não só os Velaryon foram perdendo influência com o passar dos anos, como também eles perderam esse posto de mais ricos. Boa parte dessa fortuna deles vinha das explorações que o Lord Corlys fez e do domínio que os Velaryon mantinham sobre as rotas comerciais na região dos Degraus. Com o desgaste que a casa sofreu durante a Guerra Civil, eles se saíram bastante prejudicados financeiramente e então os Lannisters voltaram ao seu posto de senhores mais ricos do reino, muito por conta das suas inesgotáveis minas de ouro. Bom, como eu falei, esse vídeo tem spoilers, e esse é um desses spoilers. Quem se senta no Trono de Ferro após o final da dança é o Aegon III, o filho da Rhaenyra. Ele que assume o Trono de Ferro após a morte dela e a morte do Aegon II. Por conta disso, nos anos que se seguiram, foi a linhagem da Rhaenyra que manteve o Trono de Ferro e deu continuidade para a casa Targaryen. Então, de certa forma, a própria Rhaenyra também é uma vencedora nesse sentido. Mas vale deixar claro que o Aegon II manteve o Trono de Ferro por mais tempo durante a guerra e, após a morte da Rhaenyra, o Aegon que ficou com Porto Real. Então, se comparar os dois, o Aegon II com a Rhaenyra, dá pra dizer que o Aegon venceu a Rhaenyra. Porém, ele também acabou morrendo envenenado por membros da sua própria corte, já que ele se recusava a negociar a paz, e acabou que o filho da Rhaenyra foi escolhido como novo rei. A regência que o Aegon III teve até casou ele com a Jaehaera, a filha do Aegon II com a Rhaelyna, como parte dos acordos de paz. Mas o casamento dos dois foi infrutífero, e a Jaehaera acabou sendo assassinada, e então a linhagem da Alicent Hightower acabou ali. Que foi? Estou tão feliz de falar isso. Que isso, a Alicent, o ratinho com asas. Bom, e já que eu mencionei as linhagens, vale ressaltar que a Dança dos Dragões também consolidou o costume ândalo de dar preferência aos homens como herdeiro em detrimento de qualquer herdeira feminina. Isso aconteceu porque ficou claro que esse assunto sempre poderia levar a mais guerras no futuro. E, ao mesmo tempo, a Rhaenyra não foi considerada uma boa rainha pela maior parte do povo de Porto Real e também dos outros nobres de Westeros. Vale lembrar que ela ficou bastante paranoica no final do seu breve governo e isso fez com que os seus próprios aliados abandonassem ela. Enfim, se a Rhaenyra tivesse tido uma vitória definitiva contra o Aegon, ou se o período de reinado dela tivesse sido considerado bom, é possível que as mulheres tivessem conquistado o direito como herdeiras. Infelizmente, isso foi completamente abandonado após a Dança dos Dragões. Porém, vale ressaltar que no período atual das crônicas há uma esperança quanto a isso, porque a gente tem tanto a Daenerys, que se coloca como uma opção ao retomar o Trono de Ferro, e também a gente tem a princesa Shireen. Afinal, claramente o Stannis está disposto a manter ela como sua herdeira. Desde o início, o único e verdadeiro rei sempre manteve a Shireen como sua herdeira, e no último livro ele chegou a pedir que, caso ele morresse na Batalha de Winterfell, os mercenários que ele mandou contratar mantivessem viva a luta para colocar Shireen no Trono de Ferro. Então, após muitos e muitos séculos... Não é muitos e muitos séculos, só muitos séculos. Sendo assim, após anos e anos da morte da Rhaenyra, a gente tem duas mulheres pleiteando o Trono de Ferro, embora ambas estejam bem distantes dele agora. Bom, e a partir daqui eu já quero citar alguns vencedores parciais, por assim dizer. São vencedores da dança, mas porque eles tiveram algum pequeno benefício com o conflito ou alguma pequena vantagem.
E um exemplo disso é o Lord Cregan Stark, que apesar de não ter consolidado o casamento entre um Stark e um Targaryen, como foi prometido para ele, o Lord Cregan pelo menos teve os seus 15 minutos de fama ao final da Dança dos Dragões. Com o final do conflito, a gente teve a Hora do Lobo, que foi quando Cregan foi mão do rei do Aegon III por um único dia, e no qual ele aproveitou esse dia para julgar e condenar vários dos antigos apoiadores do Aegon II que tinham participado do assassinato desse rei. O Lord Cregan prendeu 22 homens em nome do Aegon III, sendo o Lord Corlys e o Lord Strong entre eles, e fez vários julgamentos e execuções. Inclusive, foi na Hora do Lobo em que o Varys Strong acabou sendo executado. Mas o Lord Corlys só sobreviveu porque as suas netas conseguiram convencer o Cregan a manter o velho homem vivo. E depois de tocar o terror em Porto Real e julgar todo mundo, o Lord Cregan simplesmente arrumou suas malas e voltou pro norte. É isso, teve seus 15 minutos e foi embora. E bom, com esses julgamentos, a Patrulha da Noite também se beneficiou, porque a maior parte das pessoas que o Cregan prendeu e julgou preferiu vestir o negro ao invés de morrer. Então, com a dança, a Patrulha da Noite ganhou vários cavaleiros e lords como novos membros, e isso é bem positivo para eles. Bom, e outro grupo que se beneficiou bastante com a dança foram os Nascidos de Ferro, e especialmente o seu líder, o Lord Dalton Greyjoy, a Lula Vermelha Gigante. No começo do conflito, o Daemon Targaryen negociou com os Greyjoy para que eles atacassem a costa oeste de Westeros, prejudicando fortemente os Lannisters, os Tyrell e os Hightower, todos apoiadores dos Verdes. Com isso, os Nascidos de Ferro passaram 2 anos da guerra saqueando as Terras Verdes e praticando o seu costume antigo como se fossem os reis de antigamente, especialmente prejudicando os Lannisters, que foram os mais atacados. E quando chegou o governo do Aegon III, o rei ordenou que eles parassem com esses ataques, mas o Lord Dalton apenas ignorou as ordens e continuou saqueando. No fim, ele foi assassinado enquanto dormia por uma garota que ele mesmo havia raptado, e o Trono de Ferro conseguiu enviar a frota Velaryon para destruir os Dracarys dos Nascidos de Ferro, e depois a própria Lady Joanna Lannister conseguiu vingança pela devastação que o Dalton tinha causado nas suas terras, ao enviar um exército para dizimar as Ilhas de Ferro e pegar vários cativos. Mas, querendo ou não, não dá para dizer que o Dalton não teve 2 anos gloriosos, entre aspas, para si, já que tudo que ele mais queria fazer era saquear, matar e destruir, e ele conseguiu uma autorização para fazer isso por um bom tempo. Bom, e para finalizar o lado dos vencedores, a gente tem os Mestres da Cidadela, que foram grandes vencedores com a Dança dos Dragões. Primeiro, porque a Guerra Civil deu muito pano pra manga para eles trabalharem no futuro, relatando a história, falando sobre esse período e tudo mais. Afinal, querendo ou não, todo historiador vive de contar as fofocas do passado e tentar explicar as tragédias que aconteceram, e os mestres tiveram uma grande oportunidade para fazer isso, falando sobre a dança. Mas, se a gente acredita na grande conspiração dos mestres, a gente sabe que o grande objetivo da Cidadela era acabar com os dragões. E a dança foi o ápice disso, já que quase todos os dragões morreram durante a guerra. Então, se a teoria estiver certa, bastou que os mestres envenenassem os ovos de dragão que restaram, o que fez com que não nascessem mais essas criaturas no mundo. E assim, com a ajuda da casa Targaryen, os mestres conseguiram concretizar o seu objetivo de diminuir a magia do mundo, acabar com os dragões e ficarem eles só o domínio do conhecimento. E só antes da gente ir para os perdedores, eu queria citar algumas menções honrosas dos vencedores, que foram vencedores parciais. Por exemplo, o Aegon II, que conseguiu ficar no Trono de Ferro por mais tempo que a Rhaenyra, então de certa forma ele foi um vencedor, apesar de eu achar que ele acabou perdendo muito mais coisa do que ganhando. Dorne foi uma vencedora porque pela primeira vez o Trono de Ferro estava preocupado numa guerra civil e não invadiu seus territórios, e sempre que o Trono de Ferro ficou enfraquecido foi bom para Dorne, porque não tinha mais o perigo dos dragões, tanto que os reis que seguiram, os filhos do Aegon III, tentaram invadir Dorne, tiveram algumas vitórias, mas foram rapidamente derrotados, especialmente porque também não tinham dragões, então Dorne acho que foi uma vencedora. As cidades livres também eu acho que foram vencedoras porque se fortaleceram durante esse período, e sempre que o Westeros fica devastado, as cidades livres acabam ficando mais fortes porque elas se tornam o principal ambiente de comércio e de poder no mundo. Especialmente aqui eu tô falando de Bravos, né? A gente também vê isso com a Guerra dos Cinco Reis. Com o final da Guerra dos Cinco Reis, não dá pra olhar e não dizer que Bravos é o território mais poderoso do mundo, porque o Westeros tá devastado, né? Então, eu acho que o Westeros
quando tá tudo bem, tudo tranquilo, é o lugar mais poderoso economicamente, militarmente, mas se o Westeros estiver em guerra, então quem toma esse posto de ambiente mais poderoso, de nação mais poderosa, é Braavos. Então acho que eles acabam se beneficiando com isso. E também, por fim, a Casa Rogari e o Banco de Ferro, 2 bancos, na verdade, né, que acho que sempre se beneficiam quando tem algum estado em guerra, já que eles precisam emprestar dinheiro, cobrar juros, né, pra galera. Então a gente vê isso acontecendo na Guerra dos 5 Reis e provavelmente isso aconteceu também bastante durante a dança. A gente sabe, né, que os Rogari emprestaram bastante dinheiro durante o governo do Aegon III, mas eu acredito que o Banco de Ferro, eu acho que não tem nenhuma grande menção a isso, mas eu acredito que o Banco de Ferro também tenha emprestado bastante dinheiro, especialmente para reconstruir o Westeros após o conflito. Bom, e agora vamos aos perdedores da Dança dos Dragões. Bom, e pra mim, o primeiro grande perdedor da dança foi a Casa Strong. Vale lembrar que durante o governo do Viserys, os Strong tiveram uma posição muito forte no reino. Não só controlando Harrenhal, como também o Lord Lyonel Strong foi a mão do rei Viserys. Porém, durante a dança, a gente vê que Harrenhal é incendiada, os Strongs morrem, e também, após o conflito, o Lord Larys acabou sendo executado por ter traído e participado do assassinato do Aegon II. Com isso, a Casa Strong acabou sendo extinta em definitivo e, inclusive, deve ter sido uma das quedas de poder mais intensas da história de Westeros, já que em poucos anos eles foram do luxo ao lixo. E já que a gente tá falando de casas que perderam o poder, não dá pra deixar de falar dos Velaryon e dos Hightower. De modo geral, os Velaryon ainda mantiveram o prestígio por um tempo, já que o rei Aegon III eventualmente se casou com a Rhaenyra Velaryon, então por um tempo os Velaryon se mantiveram como principal família a apoiar os Targaryen. Porém, com a entrada de Dorne nos Sete Reinos, eles acabaram sendo substituídos desse posto pelos Martell. Então, é inegável que a Casa Velaryon perdeu prestígio, dinheiro e muita influência política com o andamento da dança. Porém, a queda dos Hightower foi bem maior. Eles nunca se recuperaram inteiramente da Dança dos Dragões, pelo menos não ao ponto de interferir na política de todo o reino novamente, e passaram a ficar atuando apenas na Campina mesmo. É claro que eles seguem muito poderosos e influentes, até por serem uma família bem rica e por terem muita influência tanto na Fé dos Sete quanto na Cidadela. Mas a verdade é que os Hightower nunca voltaram a se posicionar tão alto no Jogo dos Tronos e a linhagem da Alicent com o Viserys foi encerrada quando a rainha Jaehaera foi assassinada. Então eles foram grandes perdedores, assim como os Velaryon. E claro, também não dá para deixar de citar o Aegon II e a Rhaenyra como perdedores. Ambos perderam basicamente tudo com a guerra. Perderam filhos, perderam cônjuges, perderam aliados. Enfim, eles saíram completamente derrotados e nenhum foi realmente capaz de reinar por muito tempo. No final, a guerra entre eles desgastou muito a imagem dos dois e até mesmo para a história de Westeros, nenhum deles é lembrado como um bom rei ou uma boa rainha. E para coroar, ambos acabaram morrendo no final do conflito, com a Rhaenyra sendo executada pelo próprio Aegon e o Aegon II sendo assassinado pelos seus próprios aliados. Ou seja, os dois tiveram finais bem melancólicos e nenhum deles conseguiu realmente atingir os seus objetivos com a guerra. E bom, uma das mensagens mais claras que as Crônicas de Gelo e Fogo sempre deixam é que a guerra tem muitas vítimas colaterais, e o rei Aegon III foi uma delas. Talvez pareça estranho eu colocar ele aqui como um perdedor, já que eu falei que a descendência da Rhaenyra venceu. E, ao final das contas, o Aegon acabou sendo declarado rei, então ele seria um vencedor, não é mesmo? Bom, não, porque ele sempre foi um homem quebrado. Muito cedo, ele achou que tinha perdido seu irmão, o Viserys, que ele próprio abandonou durante a Batalha da Goela e sempre se culpou muito por isso. E depois ele viu o Aegon II executando sua mãe, que foi queimada e comida por um dragão. Por isso, o Aegon III cresceu quebrado e melancólico e o seu reinado nunca foi bom. Ele não gostava de dragões e provavelmente foi o primeiro rei Targaryen que na verdade não queria ser rei. A única coisa realmente boa que aconteceu com ele foi descobrir que o seu irmão Viserys ainda estava vivo e que tinha crescido lá em Lys de uma forma relativamente bem. Quando o Viserys volta para Porto Real, é basicamente o único momento em que o Aegon parece realmente se alegrar. De qualquer jeito, o seu reinado foi bastante curto e ele também é lembrado como um rei bem apático e que não teve um bom reinado. E se a gente olha para a história dele, a gente vê que ele é mais uma dessas histórias trágicas das Crônicas de Gelo e Fogo. E claro, não dá para finalizar essa lista sem falar do maior perdedor de toda a Dança dos Dragões, a Casa Targaryen.
fico triste com uma notícia dessas. É indiscutível que a dinastia Targaryen foi a maior prejudicada da dança. Eles perderam a sua maior fonte de poder e autoridade, que eram os dragões, e desgastaram a imagem que o reinado de Jaehaerys tinha se esforçado tanto em construir, e ficaram muito mais dependentes dos seus vassalos para poder governar. Não à toa, o reinado do Jaehaerys e do Viserys são o ápice da casa Targaryen, e a dança é o começo do fim. É muito fácil traçar uma linha de decadência entre a guerra civil dos Targaryen e a rebelião do Robert. Ela foi o começo desse processo que desencadeou na rebelião. Inclusive, os próprios Targaryen parece que nunca se recuperaram pessoalmente da perda dos dragões. Tanto que eles sempre tentaram compensar isso, especialmente tentando trazer os dragões de volta em rituais mágicos, como fez o rei Aegon V durante a tragédia de Solar Estival. Enfim, o reino todo saiu muito ferido pela guerra, milhares de inocentes morreram, cidades foram destruídas e todas as grandes casas tiveram baixas. Mas, quando a gente olha o jogo político de Westeros, quem perdeu mais foi quem realmente começou com tudo isso, foi a Casa do Dragão. E, antes de finalizar, também fica uma menção honrosa para os perdedores, que é o rei Viserys Targaryen, postumamente. Por quê? O rei Viserys I, ele era um cara que claramente queria manter a família dele unida e queria que os descendentes dele tivessem paz. Inclusive, é muito interessante porque o próprio George R. R. Martin falou que ele acha o Viserys da série melhor que o dos livros. E se a gente parar pra pensar, é uma das poucas coisas que a série consegue fazer melhor do que a adaptação, apesar de House of the Dragon ser muito boa. E de fato, o Viserys da série ele é um pouco mais complexo, mais trabalhado, né? Tem mais camadas. Mas mesmo se a gente une o Viserys do livro com o da série, a gente vai ter essa figura de um rei, de um marido e de um pai que queria manter a família unida, que de alguma forma se ressentia um pouco porque o reinado dele não tinha sido tão glorioso. Quando ele olhava para o reinado passado do Jaehaerys, seu avô, era claro que o Jaehaerys tinha passado por muita coisa, tinha tido vitórias épicas, tinha tido uma história muito impressionante. E o reinado dele próprio, do Viserys, tinha sido muito mais calmo, mais tranquilo, mais simples. Ele tinha dificuldade de ver o valor nisso, de ter tido um reinado próspero, mas que não tinha sido cheio de histórias épicas. Enfim, de qualquer jeito, ele de alguma forma compensou isso, olhando para a descendência dele e tentando fazer todo mundo ser feliz, tentando fazer com que os netos, os filhos e sobrinhos e irmão e todo mundo conseguisse se dar bem. Eu acho muito representativo disso uma das últimas cenas que a gente tem dele na série, né? Daquele jantar que ele tem um breve momento vendo a família dele curtindo, né? Uma noite ali em família, um Natal em família. E depois disso veio a Dança dos Dragões. Então, o Viserys não viveu pra ver a família dele brigando e vendo o sonho dele sendo destruído, mas querendo ou não, quando a gente pensa no que ele queria e no que aconteceu, a gente sabe que ele foi um perdedor disso tudo. Inclusive porque a própria dança tem muito da culpa dele, né? Ele podia ter tomado algumas ações melhores que poderiam ter evitado o conflito, a mais óbvia delas, ter casado o Aegon II com a Rhaenyra. Enfim, de qualquer jeito, esses são os vencedores e perdedores da Dança dos Dragões. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, deixem nos comentários para eu saber, por favor, para eu ver se eu trago mais vídeos desse estilo para vocês. Também deixem nos comentários o que vocês acham, se faltou algum perdedor, se faltou algum vencedor, se vocês acham que algum vencedor que eu coloquei na verdade é um perdedor e vice-versa. Deixem nos comentários que eu vou estar sempre lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo para me ajudar. E eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.